Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturist. O vídeo de hoje é muito especial porque é a resenha de um livro clássico, muito importante para a literatura mundial, que é A Redoma de Vidro, o único romance publicado pela Sylvia Plath em 1963. Então pegue seu café, seu chá, enfim, sente aí e vamos conversar sobre ele hoje. Bom, para falar sobre ele, eu gostaria de remontar a uma época histórica aí da Inglaterra, sim, da Inglaterra. Esse livro ele se passa nos Estados Unidos, mas vamos falar um pouquinho, nos voltarmos para a Inglaterra entre 1837 e 1901, que determina-se aí a Era Vitoriana, que estava sob o regime da Rainha Vitória. Durante esse período houve uma grande paz e prosperidade econômica, mas também existia um moralismo exacerbado que definia códigos de ética, de moralidade, sociais no geral, de uma conduta mais reservada e mais contida também. Nesse aspecto, você já pode imaginar que as mulheres, elas também deviam se encaixar nesse padrão. E aí veio Virginia Woolf, no começo do século passado, em um artigo que nós temos aqui nesse livro. Já foi resenhado esse livro, que tem aí 7 artigos da escritora modernista tão famosa e importante lá da Inglaterra. Vou deixar linkado aqui para vocês verem, mas aqui temos esse artigo que é Profissões para Mulheres, e nele Virginia Woolf vai falar sobre o anjo do lar. Segundo essa ideia, o papel da mulher era reservado apenas à esfera privada da vida social, principalmente nesse período que foi o de tentar demonstrar uma perfeição, uma rigidez cultural, que aí veio da chamada Revolução Industrial, que tanto marcou a história da Inglaterra. Segundo Virginia Woolf, todo lar precisava desse anjo, que era representado pela mulher, uma figura submissa, principalmente e sobretudo ao homem, que vivia para justamente o lar e para agradar o seu marido. O ideal de mulher aqui era o da pura, da casta, da virtuosa, da que trazia santidade ao lar justamente porque ela era santa. E nessa fala da Virginia Woolf, que na verdade ela estava se dirigindo a trabalhadoras de uma indústria, ela diz que precisou, enquanto escritora, mas aí a gente pode aplicar a qualquer outra profissão feminina, das mulheres, ela precisou matar esse anjo do lar que ficava voando, sobrevoando ela. Enquanto ela escrevia, ela ouvia o ruflar das asas desse anjo que tanto a incomodava, tanto a pressionava a tentar agradar aos homens. Mas o que ela precisou fazer foi justamente matar esse anjo do lar. E segundo ela demorou a morrer. É muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade. E é justamente o ideal da mulher, tão imposto a todas as mulheres, e até mesmo hoje nós podemos ver isso, que é difícil de matar, não é mesmo? É esse fantasma e não a realidade pura e simplesmente. E o que acontece no livro de hoje que vamos discutir, A Redoma de Vidro, é justamente que Sylvia Plath primeiro foi publicá-lo com um pseudônimo, Victoria Lucas. E aí eu já quero, abrir um parênteses aqui com vocês. Victoria, vem de vitoriano, talvez nos faz lembrar bastante, esse período. Então talvez tenha um link aí pra gente pensar e debater. Mas, principalmente, eu estou falando aqui de um pseudônimo. Provavelmente ela fez isso para preservar o que há aqui nesse livro, que é tão autobiográfico. Muitas pessoas até abordam isso, quando mencionam esse livro. Eu acho que não tem como não fazê-lo, então por isso que eu já estou falando isso logo no início do vídeo. Mas há muitas coisas aqui, muitos acontecimentos, muitos fatos que realmente existiram na vida da própria escritora, que nós podemos ver aqui. Inclusive, há pesquisadores que dizem que há apenas um acontecimento aqui do livro que não existiu na vida real, ou que não foi inspirado na vida de Sylvia Plath. E aí eu estou usando o termo, a palavra inspirado, porque nós estamos falando de um livro que tem aí uma conotação de ficção, mas também de biografia, mas fica nesse limiar tão tênue. Segundo a própria escritora, abre aspas, o que eu fiz foi juntar acontecimentos de minha própria vida, ficcionalizando para adicionar cor. Então, segundo o pesquisador Davi Pinho, o que Sylvia Plath faz aqui nesse livro é justamente criar o
demônio do lar, para subverter o anjo do lar que Virginia Woolf matou e falou para todas nós matarmos, ou pelo menos tentarmos. Isso porque Esther, a protagonista aqui do livro, ela é uma garota exemplar, a aluna, a primeira aluna da sala, e ela ganha uma bolsa de estudos para estagiar em Nova York numa editora de uma revista de moda. Com 19 anos apenas e sendo de Nova Inglaterra, não de Nova York, não da cidade grande, ela passa, habitando Nova York, depois de ganhar essa bolsa de estudos, a conhecer um mundo que não é o seu, um mundo muito à parte do seu, no qual ela foi criada. Então aí nós temos toda uma descoberta, um mundo de surpresas para ela, justamente. E eu divido esse livro em 3 partes. A primeira é justamente essa, ela em Nova York, mas aí você vai ter um declínio que vai assim até o final do livro, vertiginoso, porque ela começa a perceber uma ilusão sua, advinda desse período aí de garota exemplar. Nada mais parece dar certo em sua vida. Ela fez planos para no futuro ela ser aceita em tal lugar e ela não é aceita. Coisas começam a acontecer mostrando para ela que na verdade há uma coisa aqui em conflito, e nós percebemos que é justamente o seu papel feminino na sociedade. Muito se espera dela, ela própria espera muito de si, enquanto uma mulher que precisa se adequar e corresponder aos moldes sociais impostos a ela. E aí também que entra o título do livro, né, A Redoma de Vidro. Sim, o livro ele aborda de uma forma bastante pesada, e aqui que eu faço um outro parênteses, né, ele pode ser um gatilho sim, para quem passa por situações difíceis, psicologicamente falando, né, depressão, síndrome do pânico, por aí vai. Sim, há essa abordagem muito forte aqui no livro e vai ficando cada vez mais presente nele, né, de acordo com as 3 fases que eu acabei dividindo o livro. Mas há uma parte aqui que ela fala sobre justamente a metáfora do título, né? Eu estaria sempre sob a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciada, esse ar rarefeito, ela se sente sufocada ali nessa redoma. Praticamente todas as mulheres que se colocaram contrariamente a esses moldes foram tidas como pessoas histéricas, loucas, justamente porque elas não correspondiam ao que era esperado delas. Se recusar a ser guiada pelo anjo do lar, na verdade, matá-lo era tido como algo anormal. E aí nós temos as tidas bruxas, né, mulheres consideradas bruxas, ou mesmo loucas, as que eram destinadas aos hospícios, às clínicas psiquiátricas. E é aqui que nós vemos isso também. A nossa Esther, a nossa protagonista, ela acaba durante um longo tempo caminhando neste declínio que é tão complexo e que eu não vou abordar completamente aqui, porque eu acho que é interessante demais você conhecer isso pela sua própria experiência, lendo o livro, mas esse caminho tão árduo e doloroso para ela a leva a um lugar bem obscuro, vamos dizer. E isso, por sua vez, a leva a uma clínica psiquiátrica. É muito interessante de ver aqui como a psiquiatria é abordada aqui, com alguns tratamentos são justamente criticados pela Sylvia Plath, porque não são nada, vamos dizer, éticos e não surtem efeito algum. O livro ele é narrado pela protagonista, em primeira pessoa. Nós temos acesso, então, aos pensamentos, à fala de Esther diretamente. E isso é muito legal, porque nós sentimos essa identificação, essa proximidade. A leitura ela é fluida demais, muito fluida. É muito gostoso ler esse livro em termos de narrativa, tá? Porque aos poucos ele vai pesando. Sim, é por isso que eu digo que ele pode ser um gatilho para algumas pessoas. Ele me deixou nesse estado bem angustiante, angustiado. Eu não me senti bem lendo esse livro, então eu entendo que é necessário eu fazer esse alerta aqui para vocês, mas também eu não parava de lê-lo. Ele foi assim um vira-páginas para mim, de tão imersa que eu estive nele. Eu mergulhei justamente nessa história porque a narrativa, né, a voz da narradora, da Esther, ela traga a gente para si. Mas voltando um pouco à primeira parte do livro, quando ela está em Nova York, eu me sinto um pouco mais confortável de falar sobre, porque daí não teria spoilers sobre o que acontece depois.
Mas ali a Esther ela percebe que a mulher, o anjo, ele não está mais enclausurado dentro do lar, dentro da casa. Ele pode viajar, ele pode estudar fora, ele pode ter uma certa independência em sua vida, que é o que ela mesma experimenta. Justamente essa descoberta traz para ela um conflito interno muito grande, que é entre seguir esse anjo do lar ou a transgressão que se coloca em sua frente. Nós temos alguns personagens aqui que vão representar, respectivamente, o anjo do lar e essa transgressão, essa femme fatale, né? Ela e mais 11 garotas aqui receberam essa bolsa para estagiar em Nova York e estão confinadas em um hotel feminino, apenas mulheres podem se hospedar lá e as 12 ficam nesse hotel. Ali ela conhece algumas garotas. Uma delas, a Betsy, é a encarnação do anjo do lar, vamos dizer. É a certinha, regradinha, que quer agradar a todos e que cumpre todos os prazos. Porém, também tem a sua amiga Doreen, que é a transgressora. Tem essa liberdade sexual. Ela não cumpre prazos de jeito algum. Então você tem essa contraposição em personagens, mais pra frente aparecem outras personagens que também vão representar essa dualidade, essa dicotomia em sua vida, e é justamente esse conflito que vai transcorrer durante todo o livro, chegar ao final, e o final, gente, eu posso dizer pra vocês que causou uma certa, vamos dizer, dúvida ou possibilidades N, sabe, pra vários leitores. Eu li com o meu namorado, eu li com o clube de leitura aqui de Jundiaí, que eu medio, que é o Leia Mulheres de Jundiaí, foi o livro do mês passado de lá, nós lemos em conjunto, e eu pude ter acesso a várias opiniões, né, de pessoas que eu já conheço e que eu vejo todos os meses lá no clube, e isso foi interessante de ver, né, como cada um enxergou o final, que é um pouco aberto, mas nem tanto. Mas é bem legal de ver isso, assim, de chegar no final desse livro, porque você está tão sufocado por conta de tudo que acontece aqui, eu vou repetir para vocês, é pesado, que no final você meio que suspira, assim, de alívio, sabe? Então, gente, fica aqui a minha indicação de um livro maravilhoso, sério. Eu tive algumas complicaçõezinhas, né? Eu não gostei tanto de alguns momentos da escrita. Eu achei que foi um pouco abrupta em alguns momentos, talvez isso seja da tradução, não tenho certeza, mas eu não me entendi muito bem com a escrita em alguns momentos. Isso fez com que o livro não se tornasse um favorito na minha vida. Porém, eu reconheço, ele é maravilhoso, eu tive uma experiência incrível com ele porque justamente eu estive imersa e eu não conseguia sair dessa leitura, né? Realmente muito atrativa. E eu só quero ler para vocês uma parte que justamente comprova essa consciência da Esther em relação ao anjo do lar, ao que a sociedade exige da mulher. Em vários momentos do livro você tem a Esther se deparando com imposições sociais em relação à feminilidade da mulher e também ao que a mulher tem que propor, socialmente falando, né, a função dela em sociedade. E aqui essa passagem bem consciente dela a respeito de tudo isso. Ela diz que eu soube que, apesar das rosas e dos beijos e dos jantares que o homem despejava sobre a mulher antes do casamento, o que ele secretamente desejava depois da cerimônia nupcial é que ela se estendesse sob seus pés como tapetinho de cozinha da senhora Wheeler, que é uma personagem bastante conservadora aqui do livro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha abordagem do livro, da minha leitura. Digam aqui nos comentários o que você achou de sua leitura, se você já leu esse livro ou se você quer muito ler. Vamos conversar sobre ele. E assim a gente se vê no próximo vídeo aqui do Literatura. E não se esqueça de se inscrever por aqui, ok? E de curtir esse vídeo para me ajudar a divulgá-lo para mais leitores. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!